Graça e paz em nome de Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Toda a glória ao nosso Deus, mais uma vez aqui, na presença do Senhor, para glorificar o nome dEle, para expor a palavra do Senhor, a palavra de Deus, o conselho de Deus, né? Aquilo que dele a gente pode aprender e deve aprender, porque, como disse o rei Salomão, né? O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus caminhos, porque no final de tudo, todos nós haveremos de dar contas, né? Todos nós receberemos um galardão e uma recompensa. Então há uma necessidade de conhecermos a palavra de Deus, de temermos a Deus e de lhe guardarmos os mandamentos, aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele manda na sua palavra, né? Louvado seja Deus por esse dia, na presença do Senhor, esse dia que o Senhor nos dá, e aqui juntos nós estamos para buscar a face do Senhor e, unidos na mesma fé, no mesmo propósito, nós desfrutarmos da comunhão do Senhor, né? Em espírito, nós desfrutarmos da comunhão do Senhor. Então vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Oremos ao Senhor, feche teus olhos, curva a tua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, Pai. Exaltamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor e damos graças a Ti. Por esse dia da Tua graça, por esse dia debaixo da Tua misericórdia, do Teu cuidado. Pedindo, Senhor, nesse momento que o Senhor venha nos abençoar, a fim de que a palavra, Senhor, a ser ministrada, a palavra que vai ser lida e exposta, ela venha curar, ela venha alimentar, ela venha fortalecer, ela venha dar entendimento, ela venha instruir na justiça, ela venha nos abençoar espiritualmente, Senhor. Em nome de Jesus. Pai amado, que essa palavra ela seja poderosa, eficaz, viva e operante em nós, a fim de que sejamos abençoados por Ti, vivificados pelo Senhor, cheios da Tua graça e da Tua presença, Pai. A Tua palavra é espírito e vida, e que o Senhor nos abençoe nos vivificando, nos concedendo do Teu Espírito, do Espírito do Senhor que está na palavra e da vida do Senhor que está na palavra. Então, em nome de Cristo, nos concede nessa hora o entendimento aberto para a compreensão daquilo que Tu nos dizes através da Tua palavra, a fim de que todos sejam edificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu Pai, que essa palavra, ela seja agora alimento, que ela seja remédio, que ela seja bálsamo, que ela seja vida, que ela seja poder, em nome de Jesus, para que sejamos abençoados em Ti. Oramos a Ti, ó Deus, agradecidos, que o Teu Espírito repreenda agora, desfaça toda ação contrária do inimigo, para roubar a palavra da mente e do coração daqueles que ouvem e para deturpar aquilo que estará sendo ministrado. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, em nome do Senhor Jesus, né, nós vamos aqui dar continuidade àquela passagem que Jesus ele defende a sua missão e a sua autoridade. Né? É num diálogo ali, uma certa discussão com os fariseus, né, que se dá aqui do versículo 21 ao versículo 59 do capítulo 8. Nós fomos dividindo por partes porque cada palavra que sai da boca do Senhor, ela é vida para nós. Então, a gente não pode passar por um discurso desse, lendo do início ao fim e tal, e fazendo uma explanação, vamos dizer assim, até que superficial, tá? A gente precisa ver, realmente entender o que Cristo está dizendo para nós em cada palavra que sai da boca dele, né? Como está escrito, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então a palavra que sai da boca de Cristo, ela é espírito e ela é vida também, né? Ela é poderosa. A palavra que sai da boca do Senhor, ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma, ela fortalece, vivifica, ela enche com o Espírito, ela sela com o Espírito, ela abençoa, ela instrui em justiça,
ela é vida, né? Ela é poder, ela é eficácia. Então a palavra que sai da boca do Senhor Jesus é vida para nós. É isso que nós precisamos. Nós que fomos criados por Deus, nós viemos dele, né? E do próprio Deus, a vida ela flui, a vida ela emana. Daí a necessidade de nós estarmos em comunhão com ele, para que possamos receber da vida dele, da vida do Espírito dele, né? Aquela comunhão que foi quebrada lá no Jardim do Éden, né? Aquela comunhão que foi quebrada lá no Jardim do Éden, por isso o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, o homem morreu, nós morremos, e o mundo é o que é por causa de um ato de desobediência, né? Mas por um ato de justiça de Cristo Jesus, todos nós temos direito à salvação e vida eterna, mesmo que aqui nessa terra a gente aceita Jesus, continua vivendo, e aqui a gente vai ter muitas tribulações, várias dores, várias aflições, tá? Porque Cristo mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Jesus não está dizendo, você vai ser feliz no mundo, você vai ter uma vida maravilhosa excelente no mundo. Não, não, mentira. Jesus disse, no mundo você vai ter aflições. O mundo vos odeia, vós não sois desse mundo, vós sois peregrinos e forasteiros aqui, né? Vós não sois desse mundo como eu não sou do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é vós. Então nós não somos aqui, nós não pertencemos a esse lugar. O apóstolo Paulo disse que a nossa verdadeira pátria, ela está no céu, que não é o nosso lugar. Nós não viemos aqui para ficar aqui neste tempo presente. Nós somos, como nós já lemos aqui anteriormente, do mundo, escolhidos por Cristo, né? Nós não somos deste mundo, pelo contrário, ele nos escolheu do mundo, ele nos chamou, ele nos designou, né? Nos retirou praticamente desse mundo. O propósito que Cristo tem para conosco, ele até começa aqui nesse mundo, ou melhor, já começou desde a eternidade, mas ele acontece aqui nesse mundo onde nós estamos vivendo, para que na eternidade, para quando voltarmos à eternidade, para quando nós voltarmos para a glória do nosso Pai, nós possamos continuar segundo a sua vontade, segundo o que ele tem preparado, e que nenhum olho jamais viu e ouvido jamais ouviu e jamais subiu ao coração de homem algum. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, assim, a palavra de Cristo, ela é poderosa, ela é tremenda, ela é grandiosa, ela enfim, ela é tudo o que nós precisamos, né? Ela é a luz que a gente precisa, ela nos santifica, ela nos instrui em justiça, ela nos limpa, né, do pecado, né? Ela nos faz conhecer a vontade de Deus, a vontade revelada de Deus, a vontade comum revelada de Deus a todo ser humano, né? Então, assim, essa palavra a gente tem que realmente parar, olhar cada versículo, ver o que Deus está dizendo, procurar entender, como Jesus mesmo disse, examinai as Escrituras, porque cuidais a ver nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, nesse diálogo aqui, em que Jesus ele defende a sua autoridade, ele defende a sua missão, ele está ali conversando com alguns judeus, no meio daquilo ali, algumas pessoas creem nele, né? E aos que creem nele, ele disse, vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Nós já falamos aqui sobre isso, mais adiante um pouco, né? Jesus fala também aos judeus, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho fica na casa para sempre, né? E onde é essa casa? É a presença de Deus, né? É o lugar do cuidado, é o lugar da misericórdia, é o lugar do tratamento, é o lugar do ensinamento, é o lugar da oportunidade, é o lugar da manifestação do renovo de Deus, é o lugar do milagre, é o lugar da salvação. O escravo não fica para sempre, mas os filhos ficam, os filhos permanecerão para sempre na presença de Deus, é o que Jesus Cristo diz. Ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguém que é escravo do pecado pode ser livre? Pode. Quando Cristo o liberta, né? Quando Jesus o liberta, ele é livre do pecado, agora ele deixa de ser escravo e ele passa a ser filho, como está lá em João capítulo 1, né? Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? A saber os que creem no seu nome. Então, é isso que Deus faz. Tá certo? É isso que Deus faz. E a conversa continua, os judeus começam a questionar a Cristo e dizer, olha, nós temos por pai Abraão, e Jesus diz, olha, vocês não têm por pai Abraão, porque senão vocês fariam as obras de Abraão, mas vocês fazem as obras de vosso pai, né? E Cristo começa a falar algumas coisas
relativamente a eles duras, né? Então vamos dar continuidade aqui a partir do versículo 37 até o 50, tá bom? Jesus ele diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então eles lhe disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. 2 vezes Jesus diz: vós fazeis as obras de vosso pai. E eles disseram: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E Jesus respondeu: se Deus fosse de fato vosso pai, se Deus fosse verdadeiramente vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E aí a conversa continua, né? E os judeus dizem: olha, porventura nós não temos razão em dizer que tu és samaritano e tens demônio? Jesus responde: eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Né? E eles dizem: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És tu maior que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia, viu e se alegrou. Perguntaram, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então vejam só, há uma discussão, há um diálogo sobre a questão da missão de Jesus, quem é Jesus, a autoridade dele, o que ele fazia, em nome de quem ele fazia, né? E os judeus não compreendiam. Agora você grave bem essa palavra. Por isso que eu digo sempre, olha, o Evangelho, as cartas escritas pelo apóstolo João, o Evangelho escrito por João, eles trazem uma mensagem inteiramente diferenciada, né? É uma mensagem que fala do mesmo Cristo, mas que fala do outro ângulo, de uma outra forma, coloca outras situações que mostram que o nosso Deus é um Deus que veio para separar mesmo, irmãos. É um Deus que veio para salvar aquilo que é dele e para testemunhar da injustiça daqueles que se rebelam contra ele, né? Você vê que até onde a gente vem lendo aqui, Jesus fala, né? Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Todo aquele que ouve de Deus e aprende, esse virá a mim, e quem vem a mim de modo algum lançarei fora. A vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca nenhuma das suas ovelhas, mas que eu as ressuscite no último dia. E Jesus vai falando. Os seus não receberam, mas os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade da carne ou do homem, ou pelo sangue, mas nasceram pela vontade de Deus. Né? Então o apóstolo ele vem colocando, ele vem pontuando, né? Ele vai dizendo, olha, os escravos não ficam na casa para sempre, mas os filhos ficam e permanecem na casa para sempre. Ele começa a falar essas coisas. Agora vejam bem o que ele diz aqui no versículo 37. Olha só, no meio de uma discussão, Jesus fala uma série de verdades, verdades eternas, verdades, como diz, verdadeiras,
imutáveis, imutáveis, não há como mudar, nem que se queira mudar, não se muda, isso aqui é verdade eterna, né? Os homens, eles gostam muito de tenderem a mudar aquilo que Deus tem colocado, que Deus tem falado, ficam tentando tapear a Deus, ou querer dizer que Deus não disse, ou não, Deus não está querendo dizer bem assim, né? Mas não é bem assim. Olha bem o que Jesus Cristo ele diz aqui, versículo 37, ele diz, bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós, não está em vós, né? Na Bíblia, edição revista e corrigida, diz, a minha palavra não entra em vós. Cristo pregava, Cristo ensinava, Cristo anunciava, mas a palavra de Cristo não entrava nele. Aqui diz, a minha palavra não está em vós. A palavra do Senhor, a palavra de Cristo, ela não encontrava lugar naquelas pessoas. Cristo pregava a boa nova, o evangelho da salvação, o evangelho de Deus, mas este evangelho de salvação, essa boa nova de salvação, ela não entrava naquelas pessoas, ela não entrava naqueles judeus, não entrava, não encontrava lugar. A palavra de Deus pregada, que salvava uns, a outros não salvava. E a outros não salvava. Uns criam, outros não criam. É isso que o apóstolo João deixa muito claro, de uma maneira toda especial, movido pelo Espírito Santo para falar da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, né? Da vida e obra de Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele diz aqui nessa passagem, olha, eu prego a palavra, mas vocês querem me matar. Por quê? Porque a minha palavra, ela não entra em vocês. A minha palavra, ela não encontra lugar em vocês. Ela não para em vocês, ela não penetra em vocês. Né? A Bíblia de Jerusalém diz assim, minha palavra não penetra em vocês. Né? Ou seja, a palavra de Cristo, ela não entra naquelas pessoas. Né? Como sempre foi até o dia de hoje. O Evangelho sendo pregado, uns creem, a maioria não crê. A maioria diz, não, que nada, isso é conversa, que nada, Deus é bom, vai salvar todo mundo. Meu amigo, vamos para frente, né? Deus vai salvar os dele, Deus vai salvar os que se reconciliam com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto que Paulo diz que o ministério de Cristo é o ministério da reconciliação, né? É o ministério da reconciliação. Quem não se reconciliar com Cristo, perecerá eternamente. É como diz, Deus amou o mundo de tal maneira para que e enviou seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só vai ter vida eterna quem crê em Jesus. Só vai ter vida eterna quem vive em aliança com Deus através de Cristo Jesus. Esqueça! É falsa esperança. Deus vai me salvar. Deus vai me livrar. Meu irmão, vou dizer para você, Deus não vai te livrar se você viver em rebelião, se você viver em pecado, se você viver afastado, se você viver em desobediência a Deus. Esqueça, vou te dar um conselho, não minta para você, não minta para a tua própria alma, não se entregue à condenação, porque não há esperança para quem morre em pecado, meu irmão. A esperança para quem morre em Cristo Jesus, os que dormem no Senhor. Não são os que dormem na iniquidade, os que morrem em rebelião contra Deus. Tá certo? Então veja que Cristo diz, a minha palavra não entra em vocês, a minha palavra não encontra lugar em vocês, ela não penetra em vocês, a minha palavra. Então é claro que naquelas pessoas a palavra de Cristo ela não encontrava lugar, ela não estava ali, ela não ficava ali. Versículo 43, outro ponto aqui interessante, Jesus diz, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Qual a razão porque vocês não entendem o que falam? Cristo está perguntando. Ele mesmo responde, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. É porque não há como vocês ouvirem a minha palavra. Mas havia uma razão para isso. Tá? Havia uma razão para isso. Primeiro Cristo disse, a minha palavra ela não entra em vocês, não encontra lugar em vocês, ela não fica em vocês. Aqui ele diz, e por que vocês não compreendem o que eu falo? Porque não há possibilidade de vocês darem ouvidos à minha palavra. E por que não há possibilidade de darem ouvidos à minha palavra? Né? Jesus Cristo ele vem agora no versículo 44 e diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos.
Meu irmão, quem é do diabo nunca vai dar ouvidos à palavra do Senhor. Pô, mas que coisa horrível, que coisa terrível. Jesus chega assim para as pessoas e diz, vós sois do diabo. Aí Jesus chegou e disse, vós sois do diabo. E aqueles homens eram do diabo. Aqueles homens não eram de Deus. E essa é uma realidade na terra, no mundo onde nós vivemos. Uns são de Deus, outros são do diabo, meu irmão. Tá? Eu, pelo menos, chego e falo aquilo que está escrito na Bíblia. Uns são de Deus, outros são do diabo. É o que a Bíblia está dizendo. Jesus mesmo diz, foi o apóstolo fulano que falou, pô, apóstolo fulano, talvez ele tenha errado, talvez... Não, meu amado. Foi o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, aquele que rege o universo, aquele que sustenta todas as coisas, como nós vimos, por Ele, para Ele e por meio dEle são todas as coisas. Tudo subsiste por Ele, para Ele e por meio dEle. Sem Ele nada subsiste, né? Nada subsiste, tá certo? Então vejam só, Jesus diz, vocês não são capazes de ouvir, vocês não têm condições de ouvir, vocês não irão ouvir, vocês são impossibilitados de ouvir, vocês nunca jamais darão crédito à minha palavra, ela não entra em vocês, ela não encontra lugar em vocês, porque vocês são do diabo. É o que Cristo diz. Verdade nua e crua. Versículo 47, olha o que Jesus Cristo diz agora, em contraponto, olha o que ele diz. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Só ouve as palavras de Deus, só vai dar ouvidos à palavra do Senhor, só vai crer na palavra do Senhor, só vai aceitar e receber a palavra do Senhor, só vai procurar viver a palavra do Senhor. Quem é? Quem não é? Impossível. A palavra não encontra lugar nas pessoas que não são de Deus. É por isso que o Evangelho, amados, é pregado e pregado e pregado, e a gente prega tanto, prega, e ora e pede, prega, e ensina, e evangeliza por onde a gente passa, a gente fala de Cristo, a gente fala da vinda, a gente fala da salvação, a gente fala do castigo, a gente fala da reconciliação, a gente fala do final, a gente fala da eternidade, mas pouca gente dá crédito. E por que pouca gente dá crédito? E por que a palavra não encontra lugar nessas pessoas? E por que essa palavra não fica, não penetra nessas pessoas? Porque é impossível que elas ouçam. É impossível. Tá? Então Jesus diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem não é de Deus, não dá ouvidos à palavra de Deus. Quem é de Deus, dá ouvidos e ouve a palavra de Deus. Por isso que eu amo o Evangelho segundo a narrativa de João. Ele faz uma separação aqui. Existem os de Deus e os que não são de Deus. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quer ver uma coisa? 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Primeira Epístola de João capítulo 3, versículo 10. Diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Com João não tem meio termo. João levou muito ao pé da letra aquilo que Cristo falava às pessoas, sobre essa separação de quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque se João não fosse o primeiro a colocar isso aqui, muitas vezes as pessoas pensariam e diziam, não, eu vou ser salvo pelos meus méritos. Meu irmão, nós não somos salvos por obras. E também não somos salvos sem obras. Tá? Não são as obras que nos salvam. As nossas obras são o resultado e a evidência de que em nós há salvação. De que a salvação entrou em nós. Nós não vamos ser salvos porque praticamos isso, isso e aquilo, porque fizemos o bem, porque evangelizamos, porque ajudamos, porque fizemos... Não. Mas, uma vez salvos, são essas as obras que faremos. Então, as boas obras, a Bíblia diz que Deus as preparou de antemão para que nós, os salvos, andássemos nelas. Né? Então, nós não somos salvos por obras, mas ninguém pode dizer que é salvo sem obras.
sem a evidência das obras. Tá certo? Então, João ele afirma que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então João fala sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno, né? Versículo 7 aqui do capítulo 3 da primeira epístola de João. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha o que ele está dizendo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Veja o que diz aqui, a gente acabou de ler. Jesus diz sobre o diabo no versículo 44. Ele foi homicida desde o princípio. Aqui ele diz, o diabo peca desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Aí ele acrescenta, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Todo aquele que não vive piedosamente, todo aquele que não vive em obediência a Cristo, não é de Deus. E todo aquele que não ama o seu irmão, também não é de Deus. Nisto é manifestado que ele não é filho de Deus, ele é filho do diabo. Então, o evangelho de João e a mensagem da narrativa de João é sempre assim, os filhos de Deus, os filhos do diabo, o justo, o ímpio, né? E por aí afora. Então vejam bem, e Jesus continuando aqui, agora veja o que ele diz também no versículo 51. Ele diz, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Tá? Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Jesus está falando de salvação, de vida eterna, né? Isso aqui é uma promessa, é uma verdade a respeito daqueles que obedecem a Cristo. Aquele que guarda a sua palavra nunca verá morte. Ele diz que quem permanece na sua palavra se torna discípulo verdadeiro dele e conhece a verdade, conhecerá a verdade, e essa verdade o libertará, né? Aqui ele já acrescenta, né? Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Nunca morrerá, né? Não vai morrer eternamente. É uma promessa viva, real e verdadeira, e ponto final. A verdade é essa. Agora, para finalizar aqui, né? No final da discussão, ele diz, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele era, ele é e ele é de vir. E ele é o Todo-Poderoso, como lá no Apocalipse ele diz, eu sou o quê? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, né? O primeiro, o derradeiro, é ele, né? Aquele que, através dele, Deus criou céus, terra, universo, principados, potestades, todas as coisas, anjos, arcanjos, querubins, serafim, trono, dominação, criou tudo, as coisas visíveis, as invisíveis, as espirituais, as celestiais, as terrenas, as materiais. Através dele, o Senhor Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas, tudo foi criado por meio dele, tudo é por meio dele, tudo é dele e tudo é para ele. Então ele é o Senhor, ele é o autor da vida. Então quem se rebela contra a vida, comete suicídio. Ora, ele é a vida e eu me rebelo contra ele. Ele é a vida e eu não quero obedecer a ele. Imagina você uma pessoa que não quer obedecer aos preceitos da vida, aos preceitos daquele Deus que dá a vida, né? É como dizer assim, eu não quero viver não, eu quero ser destruído eternamente. Quando uma pessoa ela se rebela contra Deus, ela está dizendo, né, por atos ou por palavras, ainda que às vezes nem perceba do que está dizendo, o que está fazendo, ele está se levantando contra a sua própria vida, né? Ele está atentando contra a sua própria vida, ele está cometendo um atentado à sua própria vida. Aquele que se rebela contra Deus está num caminho de suicídio, está num caminho de destruição, tá certo? Por isso ele diz, em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, não verá a morte eternamente, não morrerá eternamente. Ou seja, aquele que se mantém em aliança com aquele que é o autor da vida,
que é a própria vida, que tem vida em si mesmo e que vivifica quem quer, né? Aquele que não está em aliança com ele está morto, né? Então, querido, pensa bem direitinho, se volte para Cristo, dia após dia, procure se santificar diante de Deus. É uma palavra muito esquecida no meio das igrejas de Deus. Eu tenho observado, há longos anos, há longo tempo, pouquíssimo se fala em santidade. Se fala em prosperidade, se fala em vitória, se fala em solução, se fala em sabedoria, se fala em poder, se fala em conhecimento, se fala em obras, se fala em realizações, se fala em eventos, se fala em tanta coisa. Santificação, né? É por isso que a gente vê tantos escândalos no meio do povo de Deus, né? Depois eu vou falar sobre isso, né? A mentalidade hoje de grande parte das pessoas que congregam, que fazem parte de uma igreja evangélica, né? É uma mente inteiramente mundana, meus amados. Apegada a essa vida, querendo ser feliz aqui na terra, totalmente equivocados, tá? Totalmente equivocados, achando que é aqui que vão ficar ricos, que vão prosperar, que vão isso, que vão aquilo, que vão ser felizes. Meu irmão, não espere ser feliz, não espere ser feliz aqui nessa terra. A nossa felicidade está junto a Deus. Como é que nós não somos daqui, vamos ser felizes aqui? É uma contradição, né? Vós não sois desse mundo. Ah, você vai ser feliz no mundo, você não é daqui, mas vai ser feliz. Não tem nem lógica. Então você vê quantos cristãos vivem só para buscar aquilo que é material, só felicidade pessoal, realização pessoal, se esquece de se separar, de se santificar, de se purificar, de purificar a mente, os pensamentos, as atitudes, o coração, de se voltar a Deus, de se consagrar a Deus, né? Quem é que anda se consagrando a Deus? Você se consagra a Deus? Né? Quem é que se consagra a Deus? Quem é que jejua? Quem é que ora? Quem é que tira um tempo mesmo ali para estar em oração? Quem faz? Quase ninguém, meu irmão. Se eu lhe disser que hoje 1% dos servos de Deus é quem se consagra, talvez seja, eu não sei nem se é o suficiente. Porque pouco se dá a levar a sério o que é santificação. Por isso, muitas vezes, você vê dentro das igrejas de Deus é mentira, é inveja, é escândalo, é adultério, é fornicação, é garotas perdendo a virgindade, é todo esse tipo de coisa. Por quê? Porque ninguém tem noção do que é santificação e do chamado de Deus. Estão na igreja, estão congregando equivocadamente, às vezes levantam a mão, aceitam Jesus, são batizados e nem sabem o que estão fazendo, e nem sabem o que se propuseram a fazer. Paulo diz lá na 1 Tessalonicenses capítulo 4, irmãos, que a vontade de Deus, e nós já sabemos, estamos instruídos, que a vontade de Deus para conosco é esta, é a santificação. Na carta aos Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então o povo de Deus, a mente é mundo, a grande maioria do povo chamado cristão e evangélico, a mente é mundo, meu amado, está muito preocupado, mas é com essa vida, e não pensa na vida futura, não se olha, não se examina para o dia do encontro com Deus, para o dia da prestação de contas ao Senhor, para a hora que fechar os olhos e não se puder consertar mais nada, não for mais tempo de arrependimento, não for mais tempo de conserto, quando chegar a hora que o Senhor disser, olha, agora acabou, tua hora chegou a sua hora. A pessoa não está nem aí, a pessoa vive para si muitas vezes. Então vejam bem, orem a Deus, diga, Senhor, me mostra sua vontade, o que é que o Senhor quer, eu preciso te conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, meu amado. Tem muito crente aí atolado na vaidade, atolado no pecado, valorizando que não é nada, valorizando só as coisas do mundo, meu amado. Crente que não vive sem uma coisa, sem outra, tudo mundo. Tá? Crente equivocado em relação à fé, equivocado em relação a Deus, não sabe nem o que é vida com Deus. Santificação, meu amado. A santidade convém à casa do Senhor. E a casa do Senhor, a primeira mão foi escrito a respeito do templo lá em Jerusalém. Só que agora, a casa, o templo, somos nós, 1 Coríntios 6. Nós somos templo e santuário do Espírito de Deus. Então a santidade convém a nós.
Romanos capítulo 12, né? Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá certo, irmãos? Busque a santidade. Reveja seus conceitos, reveja sua fé, veja que tipo de crente é você, qual a qualidade de crente é você. Se você vive para Deus, se você serve a Deus, quais são as suas obras, o que é que você tem feito? Não precisa ninguém ver não, meu amado. Que Deus veja, entendeu? Que Deus veja. Mas você tem feito o que para Deus? O que você tem feito para o Senhor? Você tem atendido ao chamado do Senhor? Você tem se colocado nas mãos de Deus para servi-lo? Reveja, meu amado. Paulo diz, provai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, se não é que já tendes caído. Eu tenho que provar a mim mesmo, você tem que provar, você tem que ser o seu juiz, o seu arguidor. Você tem que se questionar, você tem que botar você no canto e pedir contas de você mesmo. Julgue a você. Seja verdadeiro com você, seja sincero com Deus, porque Deus ama a verdade do íntimo. No oculto, Ele nos faz conhecer a sua sabedoria. Reveja, meu amado, você está pronto para se encontrar com o Senhor, meu irmão? Você está pronto se o Senhor te chamar daqui a 10, daqui a 1 minuto? Chegou a sua hora. Você está pronto, meu irmão? Ou está tremendo de medo? Ou está congelando aí por dentro? Então veja, é santidade, é uma coisa esquecida e abandonada da igreja do Senhor. O lema agora é santidade ao Senhor. Igreja que não é santa é imunda, é impura, é suja, tem mancha, tem ruga e tem defeito, e não é uma igreja assim que Jesus vai levar. Não é com a igreja dessa, com a noiva dessa, que Jesus vai entrar nas bodas. Ou melhor, não é uma igreja dessa que entrará nas bodas com Cristo Jesus. Santidade, a vontade de Deus é santidade, é a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Pureza, 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 meu amado. Quantas pessoas dentro da igreja corrompida, a mente cheia de adultério, os olhos cheios de adultério, coração cheio de inveja, de rancor, de mágoa, de ira muitas vezes, de indiferença, de dúvida, vazio de amor, vazio do sangue de Cristo purificador, vazio da chama, do fogo do Espírito Santo, vazio de Deus. Reveja a sua fé, se chegue ao Senhor. Hoje mesmo é hora e tempo de se consertar. Hoje mesmo é hora e tempo de se voltar para Deus. Agora, agora mesmo, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, querido Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro a Ti, Pai. Eu peço a Ti, Deus, misericórdia nesta hora, sobre a Tua igreja, sobre o povo que se chama pelo nome do Senhor, pelo povo, Deus, que vai para a igreja e que congrega e que, enfim, que canta e às vezes até prega e evangeliza e faz isso e aquilo outro, mas a mente, meu Senhor, muitas vezes está inteiramente ligada a este mundo, a esta vida e essa terra e este tempo presente, não está ligado no céu, meu Pai. Ó Deus, eu rogo a Ti em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai, e abre os olhos, Senhor, do seu povo, para que ninguém viva enganado ou se enganando, meu Deus, mas que todos trilhem o caminho da verdade. Nós vimos aqui há poucos dias, o Senhor nos diz na Tua palavra, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meu Deus, quantas pessoas, Pai, vão para a igreja e estão em trevas,
não sabem nem para onde estão indo, porque a mente está inteiramente ligada a este mundo, o coração inteiramente sobrecarregado com as preocupações deste mundo, os espinhos sufocando a palavra de Deus que não deixa frutificar. Senhor, eu rogo em nome de Cristo Jesus, concede luz à tua igreja, concede luz ao teu povo, concede a tua luz, Senhor, tira a venda dos olhos, mostra a verdade, Senhor, para a tua igreja, para o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus, tira toda a cegueira, toda a ilusão, todo o engano, meu Pai, todo o amor às coisas deste mundo. O Senhor nos diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo o que há no mundo passa, com toda a sua cobiça, desejo, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu rogo a Ti, meu Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos do Teu povo, Pai. Acorda a Tua igreja, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, faz o Teu povo, Pai, entender claramente que a vontade do Senhor para conosco é a nossa pureza, é a nossa santificação, como Paulo diz, que todo o nosso espírito e alma e corpo devem ser preservados, íntegros, para o dia do Senhor, meu Pai. Então, em nome de Cristo, ajuda, dá graça, abre os olhos, dá o entendimento, tira a cegueira, Pai, desperta, mostra, revela, faz ver, Pai, a realidade, a necessidade de santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Não haverá salvação sem santificação, meu Pai. Não há salvação para quem não é santo, para quem não é separado, para quem não se consagra a Deus. Viver uma vida comum, uma vida ridícula, uma vida medíocre, dizendo que é crente, meu Pai, com um compromisso a pulso, muitas vezes, de ir para um culto, se arrastando, ansioso por terminar o culto, para vir para casa cuidar da própria vida, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, olha para os teus eleitos, para os teus amados, para os teus escolhidos, e usa de misericórdia, Pai, e abre os olhos, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A fim de que, meu Deus, todo o nosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros para o dia do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja, aviva a tua obra, desperta o teu povo, concede a tua luz, concede a revelação da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, dá o entendimento que é necessário, para que o teu povo, Deus, não viva enganado. O Senhor diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Se alguém está em trevas, Pai, se alguém não tem a luz da vida, Pai, é porque não está te seguindo, Senhor. Abre os olhos, Deus, da tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus. Venha a tua graça, venha a tua salvação, venha teu poder, venha o teu Espírito Santo, Pai, sobre o teu povo em nome de Jesus. Estende a tua mão também de graça e misericórdia, com a tua salvação sobre toda a nossa família. Venha a tua salvação, Senhor, sobre a nossa nação, sobre a nossa terra, sobre a nossa cidade, sobre o teu povo, sobre os teus eleitos. Venha a graça e venha a cura também. Pai, abençoa, Pai, a economia da nossa nação, Pai. Abençoa a economia, Pai. Quantos mil desempregados, meu Senhor. Quantos pais de famílias e jovens desempregados, pessoas que precisam trabalhar, não têm emprego, outros foram demitidos, meu Pai, por causa dessa pandemia. Senhor, abençoa a nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Usa de misericórdia, abençoa a nossa nação. Faz essa pandemia cessar, Senhor, e faz a economia retornar ao normal, ou melhor, a ponto de crescer, meu Pai. Traz o crescimento da economia na nossa nação, a cura e o crescimento da economia, mas traz avivamento, traz despertamento ao teu povo, que o teu povo, Senhor, se santifique e entenda claramente que a sua vontade, o seu chamado, é santidade ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a tua igreja se santifique e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Fala, Senhor, ao coração do teu povo. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Olhe para o alto. Olhe para o alto.
Que Deus abençoe vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito, seja sobre a sua vida, sua alma e espírito, hoje e sempre até a vinda do Senhor. Se apegue a Deus, meu amado. Que a graça te seja abundante e multiplicada na sua vida. Viu? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Te dê paz, em nome de Jesus. Se Deus permitir, sexta-feira, com a graça do Senhor, vamos estar dando continuidade aqui a essa narrativa maravilhosa, cheia do Espírito Santo, do Evangelho de João. Deus abençoe vocês, graça e paz, e até sexta, se Deus quiser. Paz do Senhor.